Bom dia, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos o nosso dia louvando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego a seu querer. Consagro a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, o meu coração. Inclino todo o meu agir, Senhor, o meu proceder a vós, meu Deus, Deus meu. Queridos irmãos, e é neste mover que a gente começa o nosso dia, inclinando o nosso coração para Deus, para que possa dar bons frutos e agradar o coração de Deus, a obediência, o amor, a compreensão aos desígnios da vontade do Pai. E essa vontade do Pai, do nosso Deus, transformando a nossa fé em um crer visível, apalpável, dando frutos, a oração diante do Pai, com este mover, é uma oração que frutifica. É uma oração que será ouvida por Deus. E o nosso catecismo da Igreja Católica, hoje é o último parágrafo que a gente vai estar lendo sobre a adesão da fé aos dogmas, né? Então nós vamos falar hoje sobre a adesão de Jesus aos desígnios do Pai. Então, diante dessa adesão de Jesus ao desígnio do Pai, a oração com poder, a oração refúgio na presença do Pai, Jesus que se coloca ali com uma confiança filial. Está lá no parágrafo 2620. É um resumo, né, sobre a oração. O Novo Testamento, o modelo perfeito da oração, encontra-se na prece filial de Jesus. Feita muitas vezes na solidão, no segredo, a oração de Jesus inclina uma adesão amorosa à vontade do Pai até a cruz e uma confiança absoluta de ser ouvido. Então esse é o resumo, trazendo hoje para nós o Catecismo da Igreja Católica. É um resumo sobre Jesus nos ensina a orar. Então, diante dessa oração, querido irmão, com a perfeição, diante da fé, nós temos que encontrar aos olhos de Deus, aos olhos do Pai, a disposição, a nossa vontade de ir até Deus, de se colocar com Ele, ao segredo do coração, abrindo o teu coração, colocando tudo que for fazer na presença de Deus. O nosso Senhor Jesus, o Verbo que se faz carne, o próprio Deus vem nos ensinar a como agir nos momentos mais decisivos. Ele foi ao Pai, no momento de escolher os apóstolos entre os discípulos, no momento que ele estava ali no jardim de Getsemane, onde que ele estava ali agoniado, porque ali ele começaria o caminho do Calvário, onde que ele passaria por humilhação, onde que ele se entregaria por amor a nós. E ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua, Pai. Então ele sente a dor, era muito forte o pecado, o poder do pecado, a opressão em cima da humanidade. Ele acolhe isso, nos libertando da morte eterna e dando a vida por nós. E querido irmão, e isso é um poder da oração. É quando você se coloca diante de Deus com o teu nada, mas com o teu coração com desejo de mudança, com desejo de dar frutos. Aí a tua oração vai ser frutificada. Vamos pegar a passagem em Mateus 21, do 28. Mateus 21, do versículo 18 ao 22. Eu vou ler bem devagarzinho para nós, tá? Os discípulos estavam andando com Jesus, de repente eles veem esse algo acontecer. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Jesus teve fome. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Vamos refletir aqui. Então Jesus ele tem fome e sede de nos salvar da nossa alma, do nosso resgate, de nós nos deitarmos para Deus, de sermos resgatados para Deus, que é a salvação. À beira do caminho aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe: jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disso, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: como ficou seca num instante aquela figueira?
Respondeu-lhe Jesus: Em verdade eu vos declaro, que se tiverdes fé e não hesitardes, olha só, se você tem fé, mas você não hesitardes, vamos dar um exemplo aqui. Hoje eu me encontro numa situação muito difícil, mas eu creio que se eu pedir para Deus, Deus vai me ajudar. Aí eu peço para Deus lá algo que sem sentido, que não é para dar frutos para a salvação, é para um bem-estar. E aí eu peço de qualquer jeito. Aí você fala: Deus não está me ouvindo, Deus está me castigando. Meu irmão, você não pediu com todo o coração, isso não vai dar frutos. Isso não é questão de salvação, é questão de bem-estar. Não se coloca totalmente. Então é uma figueira que não tem frutos. A nossa imagem, humanamente, quando nós nos colocamos de qualquer jeito diante de Deus, sem autoridade, sem vontade, sem o querer, apresenta para nós a falta de fé. Então assim, olha só, ele diz aqui: estupefatos disseram, né? Em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disseres a esta montanha: levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedires com fé na oração, vós o alcançareis. Querido irmão, ter fé é acreditar em Deus, é confiar em Deus. Por que eu peguei essa passagem aqui para nós hoje? Não citava nenhuma passagem, porque me veio assim, o poder da oração com fé. Quando você acredita em Deus, você se coloca, porque diz aqui no final, Jesus diz assim, uma adesão, o parágrafo do catecismo, uma adesão amorosa à vontade do Pai até a cruz, e uma confiança absoluta de ser ouvido. Então quando você tem certeza que você vai ser ouvido por Deus, é a tua fé. Mas por que nós duvidamos de não ser ouvido? Porque nós convivemos com o pecado. Então eu estou com o pecado, mas eu tenho fé, eu acredito que Deus vai me ajudar. Opa, peraí, então eu vou dar um primeiro passo na fé. Senhor, me ajuda, eu quero renunciar a Satanás, eu quero aderir ao teu querer, eu quero ser um homem prudente, uma mulher prudente, eu quero dar frutos na minha casa, na minha família, dar bons exemplos, seguir os teus passos. Por isso, Senhor, tudo que está me acontecendo hoje, eu me reconheço as minhas falhas, eu reconheço essas enfermidades do corpo e da alma, eu reconheço, Senhor, as minhas dificuldades financeiras, o que for, meu irmão, mas reconheça que você tem um Deus que é maior do que tudo, um Deus que é maior desse teu impossível, é um Deus do impossível. Ele realiza milagres, mas com um coração que tem fé. É aquele homem, aquela mulher que coloca o seu Deus acima do seu problema. Porque todos nós, irmãos, vamos ter problemas. Só não tem aquele que já faleceu. Mas aquele que está aqui nessa terra vai passar por provações, vai passar por dificuldades. Mas com Deus você mostra o tamanho do teu problema, você mostra o tamanho do seu Deus. Então o problema fica desse tamanho e o seu Deus desse tamanho. Mas para isso é preciso ter fé. E eu só vou ter fé se eu tiver autoridade. Como que eu adquiro autoridade? Me unindo a Jesus, sendo obediente a Ele, à voz dEle. Coloca a mão no teu coração. E eu acredito, fala assim: Senhor, eu acredito que a minha vida, entregue em Tuas mãos, vai dar bons frutos. E a partir deste momento, Senhor, eu entrego em Tuas mãos todas as situações que eu tenho vivido. Eu entrego em Tuas mãos toda a minha vida, o meu caminhar e o meu proceder, Senhor. Eu quero que seja feito conforme a Sua vontade. Mas eu me entrego ao Seu querer. E neste momento, querido irmão, com essa confiança em Deus, confiando totalmente no Pai, vamos pedir junto com Jesus, rezando a oração do Pai Nosso. Reflete ela, meu irmão. Jesus nos ensina a orar ao Pai, a chamar Deus de Pai. No quarto do teu coração, no íntimo do teu coração agora, reza essa oração do Pai Nosso com intimidade. Mas reza ela vivendo ela. Se você tiver alguma palavrinha ali que você não está vivendo ela, vai e faça. O perdão, por exemplo. Tem alguém para perdoar? Tem alguém pedir perdão? Faça. Que daí eu tenho certeza que a tua oração vai chegar dando os frutos, a tua vida vai ter mudanças, porque vai ser o querer de Deus e você vai estar obedecendo. Rezemos vivendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Um abraço, queridos irmãos. Até daqui a pouquinho, o nosso Lectio Divino, com um tema muito bom hoje. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? E a questão é, eu me deixo ser encontrado? Hoje ele larga as 99 e vai atrás daquela ovelha que está perdida. Que Deus abençoe. Um grande abraço.